a gente já sabe que existe uma classe nova de galáxias que a gente nem conhecia. São galáxias ultravermelhas, tá? Little Red Dot, que então está sendo chamado, tá? Little Red Dot, ou seja, ponto vermelho pequeno. A gente está descobrindo muita coisa sobre as primeiras galáxias do universo. Isso volta lá para o comecinho da live, é uma das coisas importantes da ciência. Observações novas, teorias novas, que levam a observações, tá? Então, importante, o comentário científico. Importante a gente entender que o James Webb está rodando há 2 anos e a gente tem muito mais resultado do que a gente é capaz de analisar nesse momento. É preciso ter paciência e esperar alguns anos a comunidade amadurecer o tratamento desses dados. Muito mais tempo ainda pode levar para a gente refinar os modelos. Não tem pânico na discoteca, tá? Não tem pânico na discoteca. Tem ciência sendo feita. Ciência é feita assim. Não é porque alguém obtém um conjunto de dados que amanhã já temos uma explicação perfeita para ele. Essas coisas demoram. E é assim que acontece. Quem não entende isso, não entende o processo científico, tá? Qualquer pessoa que conheça o mínimo de história da ciência sabe que essas coisas são assim, que levam tempo. Então, tá tudo normal, tá tudo jóia, não tem nada de errado. Tá? Esse era o comentário científico. Então, esse pessoal está usando de ignorância da história da ciência para vender ideias para as pessoas incautas, que não sabem como é que a ciência acontece. Qualquer cientista olha isso e diz, cara, é normal isso aí que está acontecendo, nada demais. Comentário teológico que eu disse que ia fazer, né? Você está falando do design inteligente. É importante a gente entender que, dentre esse pessoal que costuma falar dessas galáxias jovens, na verdade, há 2 teorias teológicas misturadas, que o pessoal coloca tudo no mesmo balaio, chama de design inteligente. Na verdade, existe o design inteligente e existe a teoria da Terra jovem. São 2 coisas diferentes, tá? Então vamos entender qual é a diferença de design inteligente para a teoria da Terra jovem e como essas 2 coisas se misturam no diálogo na história que esses caras estão contando. Design inteligente é a seguinte proposta. Eu vejo, vou simplificar, tá? A teologia do design inteligente é bem mais sofisticada do que isso. Eu vejo que o universo tem coisas bastante complexas. Por exemplo, a bioquímica de uma célula humana, super complexa. Os ciclos de geração, né, do metabolismo da célula, das organelas celulares. Eu vejo que essas coisas não poderiam existir por si mesmas, mas elas só fazem sentido existindo juntas. Um argumento que eles usam é da chamada complexidade irredutível. Porque a teoria da evolução ela diz que os novas mutações, novos surgimentos vão favorecendo a sobrevivência e as coisas vão evoluindo. Aí alguém pergunta, como é que pode surgir um olho pela metade? Serve para alguma coisa? Não, não serve para nada. Já está errada essa afirmação, mas tudo bem, vamos tolerar. Vamos dizer que um olho pela metade não serve para nada. Aí a pessoa diz, então, como é que pode ter surgido um olho, se meio olho não me dá vantagem adaptativa e um olho inteiro para surgir não faz sentido, porque na evolução as coisas acontecem aos poucos. Então, essa complexidade irredutível do olho, complexidade irredutível de uma fotossíntese, complexidade irredutível de uma mitocôndria, leva eles a dizerem o seguinte, design inteligente. Algumas coisas foram criadas inteiras por Deus e colocadas nos seres biológicos. Essa é a visão do design inteligente, tá? Isso é uma coisa. Essa visão, ela pode ser compatível com 2 cenários agora de criacionismo. Existem várias teorias criacionistas dentro da teologia. 2 cenários. Um cenário criacionista é o chamado cenário criacionista da Terra Jovem, que é Deus criou o ser humano há 6.000 anos atrás. Criou o universo há 6.000 anos atrás, porque o ser humano é o ápice do universo e Deus não ia criar um universo vazio que ia ficar esperando um ser humano surgir daqui 14 bilhões de anos. Então criou o universo, criou o ser humano. É o que está na Bíblia, literalmente, se você ler literalmente o Gênesis. Então eles dizem, veja, não tem como evoluir um ser humano em 6.000 anos. Então, todo o universo foi criado por design inteligente. Então, você tem uma carga de design inteligente imensa atuando no universo.
Outra visão que pode ser compatibilizada com design inteligente, a visão de que existe uma evolução natural, que o universo tem 14 bilhões de anos, que o ser humano tem toda a sua evolução, né, do hominídeo, que o Homo sapiens tem 100 ou 200 mil anos de existência, mas que em alguns pontos Deus precisou intervir, porque em algumas coisas é impossível explicar. Essa explicação tem um outro nome dentro da teologia. Se alguém quiser pesquisar, eu estou dando os nomes para quem quiser aprofundar depois, quiser saber com mais qualidade essas coisas, não ficar só no achismo. Esse nome se chama Deus das Lacunas, que é basicamente a ideia do seguinte: tem algumas coisas que eu não consigo explicar, então eu uso Deus para explicar, tá? Eu uso Deus para explicar. Essas visões, gente, elas não são consenso dentro da comunidade que tem fé, dentro do pessoal que estuda teologia, tá? Tem crítica para todo lado, para todas essas visões. As pessoas não têm unanimidade de pensamento sobre isso. Mas esse grupo que critica, que usa o James Webb para alardar essas coisas, é importante que vocês saibam quem são eles e quais são as motivações por trás das críticas deles. Então, eles são pessoas que defendem o design inteligente, ou seja, eles acham que algumas coisas não podem ser, a criação, o surgimento de algumas coisas não pode ser explicado pela ciência, primeiro ponto. E isso eles não falam. O segundo ponto, são criacionistas da Terra Jovem. Tá? Eles estão fazendo toda essa defesa para, no final, dizer não houve Big Bang, tudo surgiu há 6 mil anos atrás. Então é bem importante contextualizar, porque toda defesa que a gente traz, toda fala, sempre tem um background, né? Ou seja, o cara tem uma série de pressupostos. E você não é honesto se você não coloca na mesa já direto os teus pressupostos, né? Então eu preciso dizer, olha, o meu pressuposto é este. A partir desse pressuposto que eu quero provar, eu vou usar esses argumentos. Aí você está agindo honestamente. Então há uma desonestidade intelectual da parte de quem não fala que é criacionista da Terra Jovem e que está criticando a teoria do Big Bang porque quer dizer que o universo tem 6 mil anos. Por que eles não falam? Porque se eles falarem isso de cara, as pessoas vão parar de ouvir. Então, primeiro eles querem jogar todos os argumentos deles, daí depois, lá no final, a pegadinha do malandro. Exatamente. Aí, ó, galera. Top, top, top. Professor aí, ó, arrebentou, hein? E agora, pessoal do design? Vai fazer livezinha aí chorando de novo? Ó, o Francesco é nosso amigo, professor, falou assim, ó. Professor pergunta, existe o termo galáxia lisinha na astronomia? Não, desse jeito não, né? Não, desse jeito assim, galáxia lisinha não. Nessas descobertas do James Webb, tentando classificar essas galáxias novas, a gente tem um esquema de classificação de galáxias e tal. Uhum. Tentando classificar essas galáxias novas, estranhas que a gente descobriu, foram surgindo vários nomes, né? Então, galáxia lisinha não é um nome ainda Uhum. muito cunhado. Quer dizer que alguém tem usado? Alguém pode ter usado em algum artigo, assim como o cara usou, né? Pânico ali no nome do Uhum. artigo. O nosso esquema de galáxia é importante. Eu vou aproveitar essa pergunta para colocar uma Boa. coisa que é importante vocês saberem. O nosso esquema de classificação de galáxias, ele foi criado por esse cara aqui atrás de mim com o cachimbão aqui. Quem conhece ele é o chamado Edwin Hubble, um americano, tá? O Hubble foi o cara que descobriu observacionalmente, né, a expansão do universo, embora ele nunca tenha acreditado nela, tá? Do lado tem o padre Lemaitre, que foi o cara que criou a teoria do Big Bang, tá? Contemporâneo do Hubble. O Hubble criou o esquema de classificação de galáxias. Se chama diapasão de Hubble. Se alguém quiser pesquisar, joga aí no Google diapasão de Hubble. Hubble com H, tá? Esse esquema foi criado observando as galáxias que ele podia enxergar na época. Quais eram essas galáxias? Galáxias próximas da gente. Então, o esquema de classificação do Hubble são de galáxias que eram próximas da Terra. O que isso tem de interessante nessa história toda que a gente estava contando? É que a luz, gente, ela leva um tempo para viajar de um lugar para o outro. Quando a gente fala de galáxias próximas, a gente está falando de galáxias que a luz saiu de lá há 2,5 milhões de anos atrás, como é o caso da galáxia de Andrômeda, que é uma galáxia que o Hubble estudou muito. Saiu de lá há 5 bilhões de anos atrás, no máximo. Há 1 bilhão a maior parte delas. Tá? Então, são galáxias que, se o universo tem 14 bilhões de anos, são galáxias velhas. O nosso esquema de classificação de galáxias é de galáxias velhas, principalmente. Galáxias que já estão aí há bilhões de anos. A nossa galáxia tem quase a idade do universo. A gente vive na Via Láctea, ela tem quase a idade do universo. A gente conhece galáxias velhas. O James Webb, por observar
numa faixa especial de comprimento de onda, que é o infravermelho, nos permitiu observar galáxias lá no começo do universo, galáxias jovens. Então tem um monte de coisa que a gente está aprendendo agora com James Webb que a gente não conhecia. De certa maneira, é como pensar o seguinte: você é um médico que a tua carreira inteira você desenvolveu dentro de um asilo e de repente te jogam num hospital pediátrico. Você vai descobrir um monte de coisa nova, né? Você trabalhava com velhinhos, agora você trabalha só com bebês. É mais ou menos isso, tá? Então esses termos novos que às vezes vão surgindo são tentativas da gente tá explicando coisas que a gente não via antes, assim, tá? Não se apavorem com eles. Eu tenho uma pergunta. O maior sociólogo e polemista do brasileiro descobriu que o universo é plano. No sentido que você olhar para cima ou para baixo, acabam as galáxias? Não sei quem é o maior sociólogo e polímata brasileiro, mas se ele descobriu que o universo é plano, tem que entender o que ele quer dizer com plano, né? Quando a gente fala de plano na geometria, não é plano como as pessoas pensam numa folha, que eu acho que é mais ou menos isso que ele está colocando, né? Então, se você pega uma folha, papel sulfite aqui, como se o universo fosse plano, ele contido só aqui. Então, se você olhasse para cima ou olhasse para baixo, não teria nada, todo o universo estaria contido nessa folha. Quando eu digo para vocês que o universo é plano, não é isso que eu quero dizer. Não é que o universo está numa folha. O universo naturalmente é tridimensional, assim como meu estúdio aqui é tridimensional. Quando a gente diz que o universo é plano, a gente quer dizer em relação às figuras, à geometria do universo. Se eu desenhar aqui nessa folha para vocês um triângulo e eu medir os ângulos desse triângulo, ele vai ter 180 graus. Se eu fizesse a mesma coisa numa esfera, desenhasse um triângulo numa esfera e medisse os ângulos, ele ia ter mais de 180 graus. Então, a geometria determina a forma das figuras que estão contidas naquele objeto geométrico. Tá? Uma figura que seja plana, ela vai ter medidas e tal planas, que são desde os ângulos de um triângulo, como é que duas linhas paralelas se comportam, etc. Quando eu digo que o universo é plano, eu quero dizer que se eu desenhar um triângulo aqui no espaço 3D do meu estúdio e medir os ângulos, não importa a orientação que eu desenhe meu triângulo, pode ter em qualquer ângulo, sempre vai ter o mesmo tipo de medição, o mesmo tipo de teoria geométrica, fórmulas geométricas vão se aplicar. Se a gente tiver no universo curvo, a geometria vai ser a geometria da curvatura, seja de uma bola, seja uma sela de cavalo, qualquer coisa, né, que a gente chama de hipérbole, né? Então é isso que a gente quer dizer. Plano não quer dizer que o universo está dentro de uma folha. Não é isso, tá? É sobre os resultados das medições que a gente faz. Aí, ó. Viu, pessoal? Então, quem aí teve a dúvida aí, ó, já explicada. Professor, alguns críticos sobre o Big Bang, né, afirma, né, que o Big Bang viola as leis da termodinâmica, né? Como responder essas alegações aí? Confesso que eu não conheço em detalhes a argumentação matemática deles, tá? Eu já ouvi isso por cima, mas nunca parei para entrar nos detalhes aí, né? Então teria um pouco de dificuldade de responder, porque se eu não conheço bem a formulação matemática que eles estão dizendo, né? Seria um pouco difícil de te dizer. Eu acho que eles estão querendo fazer referência à lei da entropia. Só que a questão, se for isso, tá? Se forem esses detalhes, vários físicos já perceberam que a lei da entropia, que é uma lei que fala sobre a ordem da distribuição de objetos pelo universo, etc., né? Ela, em alguns contextos, parece falhar. Não é uma novidade, tá? A gente tem alguns problemas na física com a lei da entropia em alguns contextos. Por exemplo, o Stephen Hawking, que foi citado agora há pouco, né? Alguns trabalhos importantes dele foram sobre a entropia em torno de buracos negros, justamente porque tem coisas que a gente não entende ali, tá? Já há bastante tempo se questiona se a lei da entropia seria válida quando uma estrela, por exemplo, está morrendo. Então, a gente sabe que tem coisas que a gente ignora ainda a respeito disso. Então, eu teria que me aprofundar, para ser bem honesto com você, me aprofundar na argumentação deles para poder responder com propriedade, coisa que eu não fiz ainda. Não, mas é isso mesmo, era leis da entropia mesmo, que esse pessoal aí Eu imagino. das ideias aí fica aí muito na entropia, não sei o que e tal,
os famosos polímita, né? Aí o francês, não se preocupe, pessoas, eles não entendem nada de matemática. Mas deveria, né? Para você poder fazer uma discussão Deveria. adequada, o ferramental para poder discutir, né?